Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Vivemos num mundo materialístico, um mundo que perdeu o caminho do verdadeiro Deus. Este mundo está ignorante da verdade, está ignorante do verdadeiro caminho da vida. Está ignorante do poder de Deus e das promessas de Deus. Por isso, irmãos, vivemos num mundo sem fé. Porque precisamos de entender o que é a fé realmente de acordo com a Bíblia. E precisamos de entender também o que significa viver pela fé. Ora, este é o meu tema do meu sermão hoje. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. E isso é o que lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. Deus é aquele que vai dar uma recompensa. Ou, por outro lado, é aquele que vai julgar e dar uma recompensa positiva ou uma recompensa negativa, isto é, um castigo. E por isso temos que ter um verdadeiro temor de Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 30, diz assim: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança e darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Deus é quem vai recompensar, é quem vai dar o galardão, mas também é aquele que vai julgar. E lemos aqui que nós, por isso, temos que viver pela fé. Temos que ter fé, porque ao fim de contas, a fé, como lemos no versículo 6 de Hebreus capítulo 11, é que Deus existe. É saber que Deus existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. E é Deus que nos dá a recompensa. E por isso temos que viver pela fé. Os justos viverão pela fé. Queridos irmãos, ninguém pode nascer como um ser espiritual, ou como as pessoas dizem, nascer de novo, mas isto é, ressuscitar como um ser espiritual na primeira ressurreição, para estar no glorioso reino de Deus, sem ter fé. Queridos irmãos, fé não é um pensamento positivo. Porque essa ideia de que fé seja um pensamento positivo é um método humano de autodecepção. Porque pessoas dizem ou pensam: olha, eu acredito que de dia a dia estou ficando melhor e melhor pessoa. Isto é como se fosse uma auto-inicialização. Tentar vencer pela sua própria força. Em Provérbios 28, versículo 26. Provérbios 28, versículo 26. Provérbios 28, versículo 26. Vamos então ler aí. Lemos: o que confia no seu próprio coração é insensato. Isto é uma pessoa tola. Nós não podemos confiar no nosso próprio coração. Isto é o que Deus nos diz. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Queridos irmãos, algumas pessoas confundem fé
com uma emoção e querem, digamos assim, desenvolver a fé, o que significa desenvolver um sentimento emocional. O sentimentalismo santimonioso. Ora, santimonioso significa uma piedade e devoção puramente exterior que impressiona. Isto é, o sentimentalismo hipócrita. Esses sentimentos de emoções são carnais. Não são do espírito lá do alto. E por isso, a verdadeira fé é um assunto espiritual. Por isso, então viver pela fé certamente não significa que você ande por aí com sentimentos emocionais, agindo de uma maneira santimonial, isto é, uma devoção exterior hipócrita, o que a maioria das pessoas chama, olha, esta pessoa é tão espiritual. Ou fé não é seguir sinais físicos ou mentais ou que as pessoas pensam que viram. Então, que tipo de fé é que Deus busca? É importante entendermos, porque sem fé viva, você nunca entrará no reino de Deus. Precisa entender bem o que é a fé. Ora, em Hebreus capítulo 6, versículo 1, lemos aí acerca dos princípios básicos da doutrina. Em Hebreus 6, capítulo 1. E um deles diz, vamos ler, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Mas, irmãos, entendemos o que é a fé? Por se não entendemos o que é a fé, ainda nem começamos no fundamento, nas doutrinas fundamentais. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, lemos, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e de novo tudo se fez novo. E eis que tudo se fez de novo. Queridos irmãos, andamos na fé e precisamos de andar neste caminho. E vejam, no versículo 7 de 2 Coríntios diz, porque andamos por fé e não por vista. E então, pela fé, nos tornamos uma criatura nova. Como? Veja em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não entendendo nós nas coisas que se vêem, mas que não se vêem, porque as que se vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas. Buscamos coisas reais, tangíveis, que não vemos. Buscamos coisas reais e eternas, mas que não se vêem. Então vamos ler esta definição da fé em Hebreus capítulo 11, versículo 1. 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é a certeza, é o firme fundamento
antes de possuirmos essas coisas. É a prova, é a evidência do que ainda não temos, do que ainda não vemos, do que ainda não possuímos. A fé é a evidência do que você vai ter, vai possuir. É uma absoluta confiança que o vai ter. Digamos assim, é como se fosse uma garantia, é uma certeza. E por isso, queridos irmãos, pondo a definição da fé de uma maneira muito simples, a fé é a confiança no Deus invisível para realizar o que Ele ainda não fez. A fé é a confiança que Deus fará o que Ele disse que ia fazer, mas que ainda não fez. É o firme fundamento, é a certeza absoluta, é a confiança certa de que Ele o fará. E que a carne mortal não pode fazer. E que a carne mortal não pode fazer. É alguma coisa para além, digamos assim, do que para nós é possível. Vejamos então em Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. 10, versículo 17. Lemos: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Obtemos a fé quando ouvimos a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 17 também. Efésios capítulo 5, versículo 17. Lê-se: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, pela palavra de Deus, pela Bíblia, aprendemos a vontade do Senhor, as promessas dele. Ouvimos pela palavra de Deus o que ele diz. E por isso a fé vem por ouvir o que Deus diz e ter absoluta confiança, firme fundamento no Deus invisível, que Ele vai realizar o que diz que ainda não fez e que, embora para a carne física seja impossível. E por isso, irmãos, temos de estudar a Bíblia. Por isso, irmãos, não podemos ser ignorantes das promessas de Deus. Por isso, irmãos, não podemos ser ignorantes da vontade de Deus. Porque a fé é baseada na vontade de Deus e acreditar no que Ele diz. Em Hebreus capítulo 6, voltando a Hebreus capítulo 6, versículo 17 e 18. Hebreus 6, versículo 17 e 18. Ora, estas páginas estão coladas aqui, não consigo. Hebreus 6, versículos 17 e 18. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais, primeiro, é impossível que Deus minta, e segundo, temos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. A vontade de Deus, as promessas de Deus, que Ele prometeu com juramento, como diz no versículo 17. E porque Deus não pode mentir. Irmãos, podemos estar 100% confiantes que Deus fará o que prometeu. Porquê? Porque Ele não mente e porque Ele prometeu, Ele jurou.
Vejamos então alguns casos históricos. Em Gênesis capítulo 22, vemos o caso de Abraão. E aí vemos que em Gênesis capítulo 12, ele foi dito para sair da casa dos pais, e ele saiu e acreditou em fé. E no capítulo 22 vemos este teste enorme de Abraão. Vê-se aqui em capítulo 22, versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Porquê? Porque disse no versículo 2: toma teu filho, único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali como holocausto. E para a carne mortal era impossível oferecer o seu filho Isaque e através do seu filho Isaque dele vir uma grande nação. Para ele era impossível. Mas ele confiou em Deus. Ele fez o que Deus disse para ele fazer. Ele obedeceu em fé. Confiou completamente em Deus e na sua promessa. Então vemos no versículo 11 e 12: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então ele disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Temor de Deus. Lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos acreditar que Ele existe e que Ele é o galardoador. E por isso é preciso ter temor de Deus para acreditar que Ele é o nosso juiz, o nosso galardoador, positivo ou negativo. Galardoador positivo, castigador negativo. Ele é o nosso juiz. Temos de ter respeito por Deus e fé. Quer dizer que acreditamos que Deus existe e temos completo respeito e temor de Deus. E por isso diz assim: e agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. E por isso ele acreditou na promessa de Deus, mas teve que fazer qualquer coisa, como vemos, teve que praticar, teve que obedecer às instruções para demonstrar que tinha fé, que tinha confiança em Deus, que pode fazer o impossível. No versículo 16 de Gênesis capítulo 22, lemos: e disse: por mim mesmo jurei, disse o Senhor, quando fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Vemos aqui o juramento de Deus, da promessa, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Esta promessa ficou garantida. E depois diz: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. E a descendência de Abraão foi Jesus Cristo. Através dele, todas as nações da terra serão benditas, porque obedeceste à minha voz. Isto é, porque através da tua descendência, então, Jesus Cristo virá. A promessa ficou garantida sem condições, incondicional. E Abraão e ao seu descendente e descendentes através dele. Em Gênesis capítulo 26, lemos uma vez mais que Abraão foi obediente. Teve fé, sim, mas foi obediente. Em Gênesis capítulo 26, versículo 5, lê-se: porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão
obedeceu a Deus. Abraão, sim, creu em Deus. Mas não foi uma confiança através de desobediência. Vemos que ele teve fé e fez, por isso, a vontade de Deus. Obedeceu. E por isso a obediência demonstrou a fé. A obediência demonstrou a fé. Em Romanos capítulo 4, versículo 2, Romanos capítulo 4, versículo 2, diz, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ele não foi justificado pelas obras. Pois que diz a Escritura, versículo 3, creu Abraão em Deus e se lhe foi imputado como justiça. Porque acreditou e fez o que Deus disse a ele fazer, mas porque ele acreditou. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Queridos irmãos, assim também David declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Vocês sabem que David cometeu muitos pecados, mas se arrependeu e acreditou em Deus e fez a sua parte. Por isso, a graça que ele recebeu foi por acreditar em Deus e uma vez que se arrependeu, viveu a obedecer a Deus. Leiam, por exemplo, em versículo 12 de Romanos capítulo 4. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. O nosso pai Abraão, espiritual, o pai da fé, ele obedeceu antes da circuncisão, antes de Gênesis 17, e obedeceu depois da circuncisão. Mas ele andou na fé. E vejam, por exemplo, porque a promessa, versículo 13, de que havia de ser herdeiro do mundo, não foi feita pela lei a Abraão, ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque obedeceu, então, Deus disse a ele, porque obedeceste em fé a este teste da fé, então Deus jurou, porque acreditas em mim e tens completa confiança em mim, Deus lhe jurou a promessa. A promessa é pela fé. Essa promessa foi feita por causa da sua fé, da sua confiança em Deus. Ora, Abraão teve o tipo de obediência fiel que Deus exige de todos os cristãos. Quando Deus diz, faz isto, fazes em confiança a Deus. Embora não sejamos perfeitos, Deus nos perdoa. Mas hoje em dia as pessoas não têm temor de Deus e não querem obedecer a Deus com absoluta confiança, com absoluta fé. Vemos outro exemplo, o Noé. Em Gênesis capítulo 6, versículo 22, sabemos a história de Noé, mas diz assim, ao fim de Gênesis capítulo 6, versículo 22, assim fez Noé, conforme tudo o que lhe Deus mandou, assim o fez. Teve confiança. E fez as coisas que foram ditas a ele para fazer. Obedeceu. Em Hebreus capítulo 11, onde lemos há pouco no versículo 6,
Depois, no versículo 7 diz, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, respeitou a Deus, ouviu e obedeceu. E diz, e para a salvação da sua família preparou a arca, obedeceu, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Fez isso em fé. Noé teve este tipo de fé, de coisas que ainda não se viam, como lemos no versículo 7. E por isso teve temor de Deus. Ora, está claro, durante esses anos, dezenas de anos, em que Noé teve a construir esta arca, todas as pessoas o estavam a desprezar, a abusar, a ridicular. Ele sofreu perseguição. Estás a construir isto aqui no meio onde não há água. Mas com fé absoluta, ele confiou em Deus e sabia que Deus não poderia mentir. E por isso ele obedeceu a Deus e fez o que Deus disse a ele para fazer. Noé provou que tinha fé em Deus, agindo de acordo com essa fé, obedecendo incessantemente a Deus. Noé tinha fé viva, uma fé salvadora. A mesma fé que você e eu precisamos ter para virmos a ser filhos e filhas de Deus na sua família no reino de Deus. Outro exemplo, em Daniel capítulo 3, vemos o exemplo de Sadraque, Misaque e Abdenego. Daniel capítulo 3. Vamos então começar a ler no versículo 4. Daniel 3, versículo 4. E o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a voz ao povos, nações e línguas, quando ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E vocês sabem a história. Vamos ler então, e no versículo 10, ó rei, tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo o homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda a espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Mas há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Misaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Misaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor a eles e disse, é de propósito, ó Sadraque, Misaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses sem adorares a estátua de ouro que eu levantei? Versículo 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda a espécie de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorares, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Fisicamente era impossível. Então, versículo 16, responderam Sadraque, Misaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor,
não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. E Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E, se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O que é que você ia dizer? O que é que você ia dizer perante uma situação deste modo? Você ia dizer, olha, não acho que Deus seria justo e de me castigar por causa disto, pois é só um minutinho, vou baixar-me e tal, adoro e pronto, e tal, o problema está resolvido. E Deus entende que eu estou sendo forçado. É o que você diria? E ao fim de contas, Deus diz para sermos obedientes aos líderes da nação. Você então se justificaria deste modo? Seria fácil dizer isso, não é? Mas Deus não os resgatou nesta fase crucial. Mas Deus fez com que eles tivessem que ultrapassar o ponto de ajuda humana. Ninguém poderia ajudar agora porque eles disseram, não vou sujeitar a qualquer humano, exceto a Deus. E por isso Deus permitiu, ou fez, com que estes três, Sadraque, Misaque e Abednego, percorressem o caminho inteiro de demonstrar a sua fé antes de intervir. Porque uma vez a fé é acreditar em Deus, em fazer o que é humanamente, quer dizer, da maneira dos homens, da maneira que os homens veem, que a humanidade vê, é impossível. Então tem que passar este ponto, que chega a um ponto que é impossível. Então quando é impossível é que Deus vai intervir. E por isso, às vezes Deus vai permitir uma provação da sua fé e da nossa fé. E veja então o que o rei Nabucodonosor disse depois de Deus ter intervido. O rei disse no versículo 28, falou Nabucodonosor, dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Livrou os seus servos que confiaram nele. Pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Irmãos, isso é que é a fé. Passar o que é, de uma mente humana, impossível. Humanamente impossível. Em João 5, versículo 30, falando acerca de Cristo, foi o que Cristo fez. João 5, versículo 30. João 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo, disse Jesus, fazer alguma coisa. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus Cristo disse que não podia fazer alguma coisa de si mesmo. Porquê? Porque lemos em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, que ele se fez a si mesmo um ser humano, que ele se esvaziou de ser igual a Deus e veio à terra como um homem sem ter esses poderes de ser igual a Deus. E por isso ele diz, ele teve que ter fé no Pai. Em João capítulo 14, versículo 10,
João capítulo 14, versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Pai que está em mim é que faz as obras. Não sou eu, é o Pai. Estamos a entender isto, irmãos? É o Pai que está em mim que faz as obras. O Pai que vivia em Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, fez as grandes obras, os grandes milagres de Jesus Cristo. Ora, não é que Jesus Cristo tinha autoconfiança, mas tinha confiança no poder de Deus, do Pai. Jesus Cristo tinha a fé de Deus, porque confiava em Deus. Um ponto importante aqui, irmãos, é que Jesus Cristo não viveu uma boa vida para você não precisar de viver uma vida correta. Isto é, Jesus Cristo não viveu uma boa vida em vez de você ter que obedecer. Ou, noutras palavras, você não está dispensado de obedecer a Deus. Você não está dispensado de vencer a carne. Sim, você não tem o poder, mas por outro lado também não está dispensado. Por isso temos de ter fé não no nosso poder, mas no poder de Deus. E por isso precisamos ter obras, ter uma fé viva, confiando no poder de Deus em nós, através do poder do Espírito Santo. Através do Espírito Santo estar em nós. Em Tiago, capítulo 2, versículo 20. Tiago, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Mas, ó homem, vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Homem, vão. Não sabes que a fé sem obras é morta? Versículo 21. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Fez obras. As obras provaram a fé dele. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, pela obediência. Vejam em Romanos capítulo 3, versículo 31. Romanos capítulo 3, versículo 31. Romanos capítulo 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Estabelecemos a lei. Romanos 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Somos justificados, somos feitos justos perante Deus, somos reconciliados pela fé, por acreditar no sacrifício de Jesus Cristo.
Veja no versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado, é feito justo, é reconciliado com o Pai pela fé, sem as obras da lei. De graça. Porque obedecemos a Deus. Mas não são as obras de Deus, as obras da lei que nos justificaram. É a fé porque obedecemos a Deus. Mas, em Romanos capítulo 2, versículo 13, Romanos capítulo 2, versículo 13, lemos: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Uma vez que somos perdoados, uma vez que Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, no qual acreditamos e que nós obedecemos em fé, é o sacrifício de Jesus Cristo que nos justifica. Não é as nossas obras. Mas agora que fomos justificados a este ponto, para continuarmos a ser justificados, para continuarmos na condição de estarmos a estar reconciliados com o Pai até ao fim, temos que agora, como diz no versículo 13, temos que praticar a lei para sermos justificados ao fim da nossa vida. Temos que obedecer. E por isso essa graça de Deus é condicional a nós. Na condição que agora, depois de estarmos justificados, depois de estarmos reconciliados, não continuamos no mesmo caminho de quebrar as leis de Deus. E por isso em Romanos capítulo 1, versículo 17, onde diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Temos que viver pela fé, de fé a fé. Então o que é isto de fé a fé? Como? Qual fé? A nossa fé. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Filipenses, capítulo 3, versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé de Cristo, como devia ter sido traduzido, a saber, justiça que vem de Deus pela fé. Vem de Deus pela fé de Cristo. Por que eu estou a dizer que é a fé de Cristo? Porque na tradução literal de Darby, na tradução literal de Young's tradução literal, na tradução do rei Tiago em inglês, na tradução da Almeida original de 1819, eu tenho o documento Word dessa tradução. E a ver-se então na página 1266, que é a página em que está Filipenses 3, versículo 9, e que se lê: e nele seja achado, não tendo minha justiça que é da lei, mas que é pela fé de Cristo, a saber, a justiça que de Deus é pela fé. Irmãos, é a fé de Cristo. De fé a fé. Da fé de Cristo à nossa fé, os dois trabalham em conjunto. Nós temos que ter fé, mas Cristo teve fé, como vimos. E por causa da fé que Ele teve, do que Ele fez, que deu a sua vida por nós, de fé em fé, começa todo em fé. Vejam Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos capítulo 3, versículo 22. E aqui é o mesmo caso que lemos em Efésios 3, versículo 9, que a tradução devia ser de Cristo e não em Cristo. Vamos ler então.
Versículo 22. Isto é a justiça de Deus pela fé de Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. É a justiça de Deus pela fé de Cristo. Isso lemos, uma vez mais, na versão literal de Darby, na versão literal de Young's, na versão do Rei Tiago, em inglês, e na Almeida, de 1819, a original tradução da Almeida. Como escreve nessa tradução, convém a saber a justiça de Deus pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Em Apocalipse 14, versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12. Temos a mesma situação. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Isso podem ver na tradução do novo Rei Tiago em inglês, na tradução do Rei James, do Rei Tiago, na tradução do Rei James, ou do Rei Tiago, a tradução literal de Darby, a tradução literal de Young's e Almeida de 1819, na página do documento Word, que é a página 1334. Aqui está a paciência dos santos, que estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Queridos irmãos, não é só a nossa fé em Cristo, mas também a fé de Cristo. A própria fé dele, pela qual ele fez grandes obras, pela qual ele fez grandes milagres, pela qual ele obedeceu a Deus. E essa fé de Cristo é colocada em nós pelo Espírito Santo de Deus que está atuando em nós. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. A palavra consumador da fé, que é o finalizador, o completador, de acordo com a concordância de Strong, que é a palavra grega 5051. O autor e o finalizador da fé. Ele é o autor da fé. Ele é o finalizador da fé. De fé em fé. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20. 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 Já estou crucificado com Cristo Jesus e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. A fé de Jesus Cristo, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vivo pela fé do Filho de Deus. Esta fé é a fé de Jesus Cristo, que vive em nós. E este Jesus Cristo vivendo em nós, através do poder do Espírito Santo, capacitará você, ou dará a você a possibilidade de você viva uma vida justa. Em Romanos capítulo 8, versículo 9 e 10, Romanos capítulo 8, versículo 9 e 10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, porque só há um Espírito, que é o Espírito de Deus, do Pai, que é o Espírito de Cristo, só há um Espírito, é o mesmo Espírito, esse não é dele, não é um cristão,
não é um verdadeiro cristão. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, as nossas tendências carnais estão mortas por causa do pecado. Mas o Espírito vive e nos está a dar a força, a capacitar, a ajudar a nós, a dar a possibilidade de nós vivermos uma vida nova por causa da justiça, através da fé. Cristo vive em nós pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. E quando Ele vive em nós, pelo Espírito Santo de Deus, vive mais e mais em nós, conforme nós temos mais e mais do Espírito Santo de Deus. E Romanos capítulo 5, versículo 5, Romanos capítulo 5, versículo 5, diz: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que Deus nos deu após a imposição das mãos, após o batismo. Em Romanos capítulo 13, versículo 10, Romanos capítulo 13, versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Irmãos, Deus é amor. O Espírito de Deus nos dá o amor. E o amor não faz mal ao próximo, porque o amor é obedecer à lei de Deus. É o cumprimento da lei de Deus. Por isso, queridos irmãos, Cristo em nós dá a sua forte fé a nós, a você e a mim. Essa fé faz que nós podemos confiar em Deus para tornar possível a nossa obediência e a nossa superação espiritual. Em Romanos 12, versículo 1 e 2, Romanos 12, versículo 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso sacrifício é parar de fazer as coisas físicas e, com a ajuda do Espírito Santo, fazermos as coisas corretas, em fé. E não sede por isso conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso comecei a dizer que a fé, não podemos agradar a Deus sem ter fé, e a fé é saber que Deus existe e saber que Ele é o galardoador, isto é, ter temor de Deus, e por isso precisamos saber o que é a vontade dEle, o que Ele quer que nós façamos. E por isso esta fé em nós tem que ser provada. Em Tiago capítulo 1, versículo 2, Tiago capítulo 1, versículo 2, Tiago capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, tendo grande alegria quando enfrentares várias tentações, várias provações, vários sofrimentos, sabendo que a prova da nossa fé, a nossa fé tem que ser provada. A prova da nossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltarem coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, porque você pensa, mas porquê que eu estou a passar por estes problemas? Porquê que eu tenho isto? Porquê que Deus está a permitir que isto está a acontecer a mim? Se você não tem sabedoria para entender isto, peça a Deus que vos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada a sabedoria para você ver o que é que você tem que arrepender e para se poder mudar a sua maneira de viver, para ser uma melhor pessoa, para entender porque é que precisamos de passar por estas provações da fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida
é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. A nossa fé tem que ser provada, irmãos. Foi provada em Abraão. Foi provada em Noé. Foi provada em Sadraque, Mesaque e Abednego. E esta fé em nós tem que crescer. Tem que estar viva. Tem que estar crescendo. Em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão e a irmã estiver nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aguentai, e fartáveis e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Tu crês que há um Deus, fazes bem. Também os demónios creem e estremecem. Mas ao homem vão. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? E versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então qual é a nossa parte, irmãos? Vejamos então em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Tiago, capítulo 4, versículo 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Irmãos, estamos a aproximar de Deus? Estamos a chegarmos a Deus? A nossa parte é de estarmos perto de Deus. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Temos que obedecer as leis de Deus. Temos que mudar do velho homem para o novo homem. A nossa parte é estar perto de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz, orai sem cessar. Para estar sempre perto de Deus, precisamos estar perto de Deus em comunicação, orando com Ele. Irmãos, quando a tentação vem sobre nós através das ciladas e os ardis de Satanás, estamos perto de Deus? Ou estamos fora de contato com Deus? Queridos irmãos, não podemos vencer nossas batalhas espirituais quando estamos fora do contacto espiritual com Deus. Todo o poder espiritual, toda a força e toda a fé devem vir de Deus. A aptidão espiritual exige que estejamos em contínua condição de vigilância para estarmos preparados para enfrentar o nosso inimigo espiritual, o inimigo da tentação e do pecado. Portanto, devemos orar sem cessar. Orando sem cessar, estamos continuamente perto de Deus, cheios do seu Espírito Santo, Espírito de amor, cheios do seu poder, cheios da sua fé, da fé de Deus, do seu poder para vencermos todas as dificuldades nas nossas vidas.